Estamos à disposição. E vamos! Página 9843 falava o seguinte: um corpo de 0,2 kg inicialmente em repouso. Uma dica sempre importante para quem tem muita dificuldade em física: anotar os dados, só de ir anotando o que é massa, o que é força, o que é tempo. Inicialmente em repouso, V0 é 0. É submetido à ação de uma força constante de módulo 1,2 newtons. Durante 3 segundos, o tempo que a força ficou atuando, 3 segundos. Sua aceleração foi de... Pô, peraí. Se ele me deu força e me deu massa, física, meu amor. Segundo a lei de Newton, nos permitirá calcular a aceleração. A força é de 1,2, a massa é de 0,2, vou calcular a aceleração. Dividindo ambos os lados da equação por 0,2, ou está multiplicando, passa dividindo. Eliminou as vírgulas, 12 dividido para 2, 6 metros por segundo ao quadrado. Professor, por que ele falou o processo inicial? Professor, por que ele falou o tempo? Por enquanto, por motivo nenhum. Talvez para o próximo item, vamos ver. Questão 44, na mesma página. Qual a distância percorrida pelo corpo do problema anterior em 3 segundos? Ah, tá aí. Poxa, se ele falou o tempo, né, e quer saber a distância percorrida, talvez a equação horária da posição seja uma boa. Eu poderia ter calculado a velocidade final com V igual a V0 mais A vezes T e depois ter jogado em Torricelli, também seria uma opção. Posição inicial vou dizer que é 0. Velocidade inicial foi informado que é 0. 3 segundos. A aceleração calculei no item anterior, 6, 3 ao quadrado sobre 2. 0 mais 0 é 0, 6 dividido para 2 dá 3, 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes 9, 27 metros. Esse corpo deslocou-se 27 metros. Era a letra A na 44 e era a letra C na 43. Beleza, revisamos um detalhezinho aí de dinâmica, segundo a lei de Newton, e uma equaçãozinha importante da cinemática. Muito obrigado pela medida. Quem dá mais? Show. Continuando na mesma tocada, página 98, exercício 45, falava o seguinte: um veículo de massa 5 kg, já botei em prova isso aqui, ó. Um veículo de massa 5 kg descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária: S de space, que seria a posição, né? 3t ao quadrado mais 2t mais 1, a equação horária da posição, onde S é medido em metros e t em segundos. O módulo da força resultante sobre o veículo vale... Força resultante é física, meu amor. E ele me deu a massa do cara, 5 kg, só falta a aceleração. Mas como é que eu vou obter a aceleração? Se eu lembro que a equação horária da posição é S igual S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Comparando esta equação com esta, eu percebo que o S0 é o 1. Eu percebo que o V0 é o 2, o cara que está na frente do T. E eu percebo que o A sobre 2, é o termo que multiplica o T ao quadrado. Equivale a esse 3 aqui, ó. Então, se eu igualar esta parcela a esta, se eu igualar A sobre 2 a 3, já que ambos estão na frente ao quadrado, está dividindo, passa multiplicando, eu descubro que a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. E agora que eu descobri a aceleração, já que eu sei a massa, 5 vezes 6, 30 newtons. Show de bola, questão legal. A UFSC já chegou a pedir só a primeira parte, tu vê, só pediu a aceleração, ou só a velocidade inicial, ou só a posição. Aqui ele queria que tu soubesse achar a aceleração a partir da equação horária e depois substituir ainda na segunda lei de Newton. 30, letra A de novo. Show de bola, boa pedida para a gente revisar esses detalhes. Muito bem. Pode fazer a 47 e 49 porque não tem resposta no trabalho. Não, vamos fazer aqui. Apostila bonita, bem rabiscada, isso é muito bom. 47 e 49 no mesmo
Na mesma tocada, vamos que vamos! Página 98 ainda, exercício 47. Verdadeiro ou falso? Sempre que atuam forças sobre um corpo, este corpo está acelerado. Não, pode ser que essas forças, ao serem somadas, resultem em zero. Então, não, sempre que atuam forças sobre um corpo, esse corpo está acelerado. Pode ser o caso de a resultante das forças ser zero. Então, ele pode estar parado ou em MRU. A aceleração possui sempre o mesmo sentido que a força resultante. A segunda lei de Newton, física, meu amor, é uma equação vetorial. O vetor força tem a mesma direção e sentido do vetor aceleração. Então, sim, a aceleração possui sempre o mesmo sentido que a força resultante. Como a segunda lei de Newton é uma equação vetorial, sim. A aceleração é diretamente proporcional à massa. Espera aí, deixa eu ver. Aceleração diretamente proporcional à massa? Deixa eu isolar a aceleração. Opa, não. Quando eu aumento a massa, a aceleração cai na mesma proporção. A aceleração é inversamente proporcional à massa. Quanto mais massa, menor a aceleração do objeto que sofre a mesma força. Depois, se a resultante das forças que atuam num corpo é zero, este corpo pode estar acelerado. Se a resultante é zero, ou ele está parado ou está em MRU, ou seja, a aceleração é zero. Bobão. Mais um item ainda, mais dois. O peso de um corpo depende de sua distância em relação ao centro da Terra. Isso nós ainda não discutimos fortemente. Em gravitação universal, geralmente, que a gente discute isso. Nós não chegamos lá ainda. Mas é verdade. Quando eu penso no planeta Terra e numa pessoa próxima do planeta, a força-peso é uma força de atração gravitacional. E a lei de atração das massas, desenvolvida por Newton, é assim, ó. A força com que dois objetos se atraem depende da massa dos dois objetos e depende da distância entre eles. Então, de fato, a força de atração gravitacional, que é a força-peso, depende da distância da pessoa até o centro da Terra, por incrível que pareça. Mas ainda não foi discutido, entre nós ainda não discutimos isso. O peso de um corpo depende da sua distância em relação ao centro do planeta, é verdade. Depois, a mesma força atuando em dois corpos diferentes produz necessariamente a mesma aceleração. Pode ser a mesma força, mas se não for a mesma massa, não vai produzir a mesma aceleração. Bom, então aí está a 47. Vamos no embalo para a página 99 e vamos fazer a 49. Uma questão clássica e dinâmica. Vamos aproveitar o embalo aí na página 99 e vamos fazer mais uma. Que bela manhã! Essa neblina, eu saí de casa, vi essa neblina e pensei, é hoje que eu vou fazer a questãozinha de física. Coisa linda! Página 99, exercício 49, falava o seguinte. Um corpo A de 60 kg é colocado num plano horizontal liso. Oba, não vai ter atrito. Uma corda sem peso liga um corpo A a outro B de 40 kg, passando por uma polia também sem atrito, conforme a figura. Então vamos ver. A questão 49 da página 99 tinha uma estrutura que é clássica, né? Estrutura clássica, dois bloquinhos conectados por uma corda. Isso é para quem chegou atrasado, esse sinal, né? A e B. Falou que a massa de A é 60 kg. Falou que a massa de B é 40 kg. Determine a aceleração dos corpos. Podemos fazer do jeito ninja, né, cara? Eu, para te dar um exemplo, eu tenho que te fazer do jeito ninja, que é o jeito mais difícil. Mas é o jeito que vai te deixar melhor. Então, se tu quiser ficar fera nesse tipo de questão, tinhas que exercitar. Fazer o diagrama de corpo livre, que é olhar para o objeto que está envolvido numa situação e desenhar todas as forças atuando nele. O objeto A está sendo atraído pela Terra e ao cair
bate no chão, o chão não deixa ele afundar. O corpo A sofre uma força da superfície vertical para cima, força normal. Como tem uma corda puxando ele, chamamos força em corda de tração. Se for uma mesma corda, é a mesma tração em qualquer ponto dela. Se forem cordas distintas, daríamos nomes distintos. O corpo B também tem um peso um pouquinho menor do peso do corpo A. Então, se eu quisesse ser bem elegante, eu faria essa aqui um pouquinho maior, por ser 60 newtons, 600 newtons e aqui 400 newtons. Então, para ser um pouco mais coerente, não tem normal, mas tem atração. Então, primeiro passo, diagrama de corpo livre. Segundo passo, pega a segunda lei de Newton, física, meu amor, e aplique a segunda lei de Newton em cada corpo. Como normal e peso se anulam, afinal não são um par, ação e reação, a força resultante no corpo A é a própria tração. Isto é igual à massa desse corpo, que é o corpo A, vezes a aceleração que ele adquire. Essa é a segunda lei de Newton aplicada neste cara. Vou aplicar a segunda lei de Newton nele. Como eu estou supondo que ele está descendo aceleradamente, se a aceleração é vertical para baixo, a força resultante também é vertical para baixo. E como tem duas forças atuando nele, a resultante só pode ser o peso menos a tração. Peso menos a tração é a força resultante nele. Isto é igual à massa dele vezes a aceleração. Esta é a segunda lei de Newton aplicada no corpo B. E depois que tu fez diagrama de corpo livre e fez a segunda lei de Newton em cada corpo, tu só tem que fazer um sistema de equação. Terceiro e último passo que resolve todas as questões de dinâmica do mundo. Depois vou fazer rapidamente do jeito macetoso para a gente pensar como é que seria. Coloquei uma equação embaixo da outra. Tu poderia isolar numa, substituir na outra, mas a técnica da adição é que eu tenho te recomendado. Somando o lado esquerdo, T menos T dá zero, sobra PB. Somando o lado direito, eu depois posso colocar a aceleração em evidência. O aluno que sabe usar bem a intuição nessa parte, ele poderia de cara escrever essa equação, ó, sem ter feito diagrama de corpo livre, sem ter escrito segunda lei de Newton e sem ter aprendido física também. Então tu vê, cara, tens a opção de fazer do jeito mais difícil e ficar foda, ficar bom. Ou fazer meia boca e aí eu não posso me responsabilizar. Se tu fizer desse jeito, eu vou botar minhas duas mãos no fogo pelo teu desempenho nesta área no vestibular. Mas eu vou te confessar, no meu terceirão eu ia muito bem em física e não fazia desse jeito. Eu optei pelo lado da vadiagem e acabei me dando bem. Eu fazia engenharia mecânica, que não era tão competitivo. Quem é o peso do cara B? Vamos ver. O peso do cara B é a massa vezes a gravidade, a massa dele. A massa do cara é 40, a gravidade eu vou supor que é 10. 400 newtons o peso de B. Que massa que esse peso acelera? Ele acelera a massa de 60 mais a massa de 40. 400 é igual a 100 vezes A, passou dividindo 4. E agora que eu achei a aceleração, eu posso achar a tração e tudo mais. Essa é a resposta da letra A, e a letra B ele pede a intensidade da força de tração na corda que liga os corpos. Espera aí, aqui já tem uma equação para tração aqui bonitinho, ó. A tração é a massa do corpo A, que é 60, vezes a aceleração, que é 4. 6 vezes 4, 24. 240 newtons. Tração igual a 240 newtons. Deixa eu te falar como é que eu faria se eu tivesse fazendo esse concurso. Eu ia olhar para a questão e ia pensar, putz, é o peso dele. É o peso dele que está acelerando. 400, ó. M vezes G, 400 newtons. Na minha cabeça eu faria, vamos, 400. Que massa que está sendo acelerada? A é a massa dos dois, porque está amarradinho. A dá 100. Uma força de 400 atuando em 100, 4 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas além da aceleração de a letra A, ele pediu também a tração. Putz, já está acelerando a 4, isso eu já sei. Peraí, quem é que está puxando o corpo A? É a corda. Então a força resultante em A é culpa da corda. Força resultante em A, massa vezes aceleração. 60 vezes 4, 240.
Então dá para fazer de cabeça. O cara que está muito acostumado faria de cabeça sem sofrimento. Mas como é que eu vou te ensinar a fazer de cabeça? Só se eu for um grande bosta do professor. Eu sou ruim, mas não tão ruim assim. Então, como eu tenho dignidade, eu sou obrigado a te convidar. Faça o diagrama de corpo livre. Escreva a segunda lei de Newton para cada corpo e some as equações para achar a equação que resolve o problema. E fazendo assim, já tem outras equações que resolvem outras partes do problema. Mas dava de fazer de cabeça, sem problema. Ótima pedida, adorei. Quem dá mais? Tinha uma por aqui também. Muito obrigado. Sim, vamos fazer. Show, hein? Gostei de ver. Parabéns pelas tentativas bonitas aí. Vamos agora dizer 85, né? 85. Vamos dar uma diminuidinha aqui no tamanho do vídeo.